E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 23 de março de 2005, uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, 36, nesta manhã, tema da nossa mensagem, Getsemane. Tema Getsemane. Se você não sabe o que é o Getsemane, vai saber agora, porque Mateus 26, 36 fala de quando Jesus estava no Getsemane, e assim diz a palavra de Deus no capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo até aqui, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é Getsemane, porque o Getsemane foi o local onde Jesus passou os momentos finais antes de se dirigir para a cruz do Calvário. Jesus, no jardim do Getsemane, ele sofreu muito, ele se angustiou muito, ele sofreu porque naquele local ele estava sentindo o peso da responsabilidade de tudo o que ele tinha passado e de tudo aquilo que viria ainda pela frente. Jesus, no jardim do Getsemane, ele sofreu uma grande amargura, ele sofreu a amargura do peso do pecado de toda a humanidade. E o jardim do Getsemane era no Monte das Oliveiras, era justamente aonde se produzia o azeite, aonde se esmagava o azeite, as azeitonas, melhor dizendo, para a produção do azeite. E naquele local, no chamado jardim do Getsemane, o verdadeiro azeite que saiu foi o azeite que saiu de Jesus, um azeite refinado, porque ali Jesus foi moído, ali Jesus foi angustiado, ali naquele local Jesus ficou sozinho e ele sentiu o peso de toda uma opressão maligna. Naquela ocasião, Jesus estava passando os momentos mais decisivos, porque Jesus era forçado por Satanás a abandonar o caminho da cruz. E Jesus, naquele jardim do Getsemane, ele sofreu e sofreu muito, sofreu uma angústia isolado, até mesmo aqueles mais próximos ficaram distantes, porque ele levou consigo Tiago, João e Pedro, mas até estes, naquele momento, não conseguiram orar e velar junto com ele. Quer dizer, o Getsemane foi um local de sofrimento. O Getsemane foi um local em que o Senhor Jesus sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. E naquele momento, naquela ocasião, ele estava sendo esmagado, porque o jardim do Getsemane, que era o local de produzir azeite, era um local aonde as azeitonas passavam por um processo, mas naquela ocasião, segundo o Evangelho São Lucas, você sabe, ele sofreu tanto, mas tanto, ao ponto de chegar a suar gotas de sangue. Tão intenso era o sofrimento dele. Então saiba de uma coisa, meu querido, nessa semana que é dita Semana Santa, saiba que naquela quinta-feira, que era a quinta-feira que nós consideramos, sendo que amanhã é paralelo a ela, naquela quinta-feira Jesus sofreu muito, e ele sofreu por mim e por você. Se você está neste momento ouvindo esta palavra ou lendo esta palavra, saiba que aquele sofrimento de Jesus foi por mim e foi por você também, e que nesta hora você tem
tem uma realidade de vida, que se Jesus sofreu no Getsemane, ele sofreu para que nesta manhã você tenha um azeite verdadeiro, você tenha uma unção verdadeira, você possa abrir a sua boca e nesta manhã dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou no jardim do Getsemane toda a afronta de Satanás, toda a força negativa, e Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E saiba que nesse exato momento, se você entra nessa visão, se você entra no jardim do Getsemane com Cristo, você não vai sofrer mais não, porque ele já sofreu por você há 2005 anos atrás, e realmente nesta hora, a única coisa que vai acontecer é que o seu cálice vai transbordar, porque você pertence a ele, e Jesus é o teu Salvador nessa manhã. Saiba, o Getsemane foi um sofrimento intenso para Cristo, para que você estivesse agora ouvindo, contemplando e glorificando a ele na sua vida. Título da mensagem: por que Jesus sofreu no Getsemane? Por que ele sofreu? É uma interrogação. Por que Jesus sofreu no Getsemane, se ele era o Filho de Deus? Se ele era o Messias, aquele que veio para salvar o mundo, mas por que Jesus sofreu? Havia propósitos, irmãos. Jesus estava ali, você viu claramente, ele chega no Monte das Oliveiras, no local chamado Getsemane, e ali ele leva 3 discípulos com ele, 3 apóstolos, no caso Pedro, Tiago e João. E ele deixou esses afastados, foi como que um tiro de pedra, 70, 80 metros de distância, e ele se afastou e ali começou a orar. E diz a Bíblia que ele se angustiou muito, muito. A angústia era muito grande na vida de Jesus. Disse ele: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, porque Jesus, ele iria para a cruz. Após aquela situação, aquele momento, Jesus seria preso, levado para o Sinédrio, seria julgado injustamente, seria chicoteado, seria esmurrado, e você sabe muito bem a história. Mas Jesus, ele tinha uma decisão a tomar. Jesus, naquele momento, ele podia fugir do Getsemane. Jesus podia pegar um jumentinho, um cavalo e fugir, mas Jesus estava angustiado. Por quê? Porque ele tinha que cumprir aquela missão. Então o sofrimento de Jesus, ele tinha um grande objetivo, e esse objetivo era salvar você e a mim. Se Jesus foge do Getsemane, não havia salvação, mas Jesus estava ali, sofrendo. Ele diz: olha, a minha alma, a minha mente, o meu psique está profundamente conflitado, angustiado, sofrendo nesse momento, muita tristeza até a morte. Ele disse para os discípulos: ficai aqui comigo e velai. Mas os discípulos, eles dormiram. Os discípulos abandonaram o Senhor Jesus no momento daquele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, somente Jesus poderia levar sobre si o pecado da humanidade. E nós verificamos aqui 3 aspectos fundamentais de por que Jesus sofreu no Getsemane. Por que ele sofreu no Getsemane? Pode marcar aí. Em primeiro lugar, ele sofreu no Getsemane porque havia uma opressão mundial, uma opressão global, uma opressão dos infernos, amado. Você já fica aflito com uma probleminha, uma situação negativa, já fica desesperado, nervoso: vou deixar isso, vou fazer aquilo. Agora você imagina uma pessoa ser oprimida pelos pecados de todos. Praticamente todo o inferno fechou sobre Jesus no jardim do Getsemane. Havia uma imensa força negativa, uma pressão satânica para que Jesus desviasse da cruz. Havia ali uma disputa. Ou Jesus era fiel até a morte de cruz, ou Jesus abandonava tudo aquilo e voltava e corria embora. Não, Jesus ficou. Só que o preço que ele pagou foi o preço de um grande sofrimento, porque veja que no versículo 39 diz assim: e indo um pouco mais para adiante,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, quer dizer, ele foi, afastou-se e começou a orar. Mas veja a oração de Jesus. Jesus disse assim: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, era uma oração de consagração. Jesus estava querendo sair da cruz, ele queria evitar aquele sofrimento, porque naquela hora Jesus estava na natureza física, Jesus sentiria dores, Jesus seria esmagado, furado, perfurado, era muito sofrimento. Então ele chegou e falou: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Qual cálice? O cálice da dor, da morte, da angústia, do sofrimento, porque a opressão negativa era muito grande. Satanás queria tirar o Senhor Jesus do caminho, e Jesus, ele orava intensamente, ele orou e voltou para os seus discípulos. No versículo de número 40 diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Veja, os discípulos dormiram. Os discípulos não puderam nem sequer velar junto com Jesus. E ele disse a Pedro: então, Pedro, nem uma hora podes velar comigo? Jesus estava ali angustiado e ele voltou para tentar alcançar alguma coisa dos discípulos, mas os discípulos não tinham nada, e ele voltou. E ele, antes de voltar, ele disse para eles, olha, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Jesus estava orando intensamente. E por que ele orava? Ele orava para não entrar em tentação. Qual era a tentação? Fugir da cruz. Mas Jesus, ele não queria fugir da cruz. Jesus, ele queria cumprir a vontade do Pai. Aí ele volta, acha os discípulos dormindo. Veja, os discípulos dormiram e eles entraram em tentação, porque daqui a pouco vai fugir todo mundo, vai sair todo mundo. E Jesus chegou, olha, e falou assim: olha, vocês têm que orar, porque a carne, ela é fraca, ainda que o espírito esteja pronto. E Jesus volta novamente para a sua oração, porque nós aprendemos do versículo 39 a 41 que a opressão era tanta, mas era tanta a força do inimigo, de Satanás, do diabo, que Jesus deixou a sua oração e voltou a falar com os discípulos. Meu irmão, nessa manhã, que você não seja uma pessoa que quando Jesus chega perto de você, você não está vigiando e orando, não. Porque nessa manhã você deve valorizar o que Jesus sofreu no passado, porque ele sofreu no Getsemane, porque havia uma opressão maligna, e opressão maligna esta, que nesta manhã pode sair da sua vida, no momento em que você ora, no momento em que você reconhece que Jesus sofreu no Getsemane pela uma opressão que viria sobre a sua vida, porque lá em Isaías 53 versículo 7 diz claramente que Jesus, ele foi oprimido sim, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele sofreu no Getsemane porque havia uma opressão sobre ele, mas ele foi fiel e ele não recuou. Nesta manhã não recue também, nesta manhã não volte atrás, mas prossiga o teu caminho, ainda que o teu Getsemane seja grande. Saiba, o teu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Jesus, porque no versículo 8 diz: da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Nesse exato momento, saiba, Jesus sofreu porque havia uma grande opressão de Satanás, mas ele foi vencedor, porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Getsemane, sofrimento. Por que Jesus sofreu? Sofreu porque havia uma opressão satânica. Todo o pecado do mundo estava sobre ele naquele momento. Mas ele sofreu por mais alguns motivos.
Por que Jesus sofreu no Getsemane? Em segundo lugar, versículos 42 e 43, ele sofreu porque havia uma missão para o Senhor Jesus cumprir, havia uma obra a ser feita, irmão, havia uma salvação a ser realizada, havia uma missão de salvação no inferno. Jesus tinha que ir no inferno, tinha que arrancar o poder que estava na mão de Satã há muito tempo. Então Jesus, ele sofreu porque ele tinha uma missão. Versículo 42 diz: e indo segunda vez, veja que ele orou a primeira, voltou, vai a segunda. Ele orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se segundo a tua vontade. Veja, Jesus queria sair da cruz, mas ele voltou de novo e disse: o cálice não vai passar, eu vou beber esse cálice. Como você nessa manhã, de repente, está bebendo um cálice que não é muito doce, você está passando uma aflição profunda na sua casa, com a sua família, mas fique tranquilo, Jesus, ele sabe o teu sofrimento, e ele vai tomar você pela mão direita e vai te dizer: não temas que eu te ajudo. Porque ele, voltando outra vez, ele achou os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Será que os seus olhos não estão carregados? Será que você não está dormindo na hora que tem que estar orando? Será que você não está parado na hora que tem que estar caminhando? Irmão, nessa manhã saiba, Jesus tinha uma missão a ser cumprida, uma obra a ser feita, uma salvação a ser realizada, e ele cumpriu tudo, porque Jesus cumpriu por mim e por você essa missão. Porque Isaías 53, versículo 4, olha só o que a palavra diz para você: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, saiba, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesta manhã receba a cura, receba o resgate, receba a transformação, porque Jesus está curando você nessa manhã, porque a missão foi cumprida. Ele foi no inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, e ele cumpriu a missão. Por que ele sofreu no Getsemane? Sofreu para você não sofrer hoje. Passe para Jesus, porque ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Por que Jesus sofreu no Getsemane? Em terceiro e último lugar, versículo 44 em diante diz que Jesus, ele sofreu porque havia, olha só, uma traição, meu irmão. Havia uma traição na frente de Jesus, claramente deixando-os de novo. Pela terceira vez Jesus orou. Olha, Jesus não orou uma vez só, não. Jesus podia orar uma vez só, não é não, mas Jesus orou 2 e 3 vezes, porque há situações que você deve perseverar na oração. Jesus voltou a terceira vez, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, a mesma oração. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Aí ele disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Por que Jesus sofreu? Ele sofreu porque havia uma traição, havia um abandono, havia uma solidão, meu irmão, havia um desespero, havia um desprezo total, e você também vai ser desprezado em alguns momentos. Mas veja que o desprezo e a traição que Jesus sofreu, ele sofreu por mim e por você. E nessa manhã saiba que se Jesus sofreu no Getsemane, ele sofreu para que você e eu nessa manhã possamos dizer: olha, nós estamos passando uma situação difícil, mas a traição que você sofreu, minha irmã, meu irmão, ele já sofreu no passado. Judas traiu Jesus com um beijo na face. Quantos estão traindo você com um beijo também, talvez na face, na
na testa ou sabe lá onde estão te beijando. Mas uma coisa eu quero te dizer, que Jesus é poderoso nessa manhã para te levantar, porque ainda que tenha uma traição no meio, Jesus triunfou, você triunfa também, porque ele disse em Isaías 53:1, a partir do versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, não tinha parecer nem formosura, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, mas ele era experimentado nos trabalhos. Você é desprezado, traído? Jesus já passou por isso no Getsemane, e saiba que ele sofreu porque tinha uma opressão, mas uma missão e uma traição, para que você nessa manhã possa dizer graças a Deus, porque ele sofreu no passado, para que eu não sofra no dia de hoje. Receba a palavra de Deus e que Deus restaure a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será eternamente, amém, e graças a Deus. Pai, por que me desamparaste? Estou agora tão sozinho, rejeitado nos espinhos. Como dói a minha dor, o meu peito me negou. Fui traído e perseguido, o meu sangue foi vendido, minha carne está moída, derramei a minha vida.